A Bíblia Sagrada diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não podemos perder a paz. Não podemos. Esses dias eu tenho citado bastante aqui as promessas do Senhor que nós às vezes esquecemos. Eu até dei uma mensagem, não é a mensagem agora não, foi de Tiago, capítulo 1, versículo 25. Deixa eu só recapitular aqui para quem já pegou e dar um toquezinho para quem não pegou ainda. Tiago 1, 25. O Tiago falou 5 coisas aqui importantes, mas uma delas me chamou a atenção, que eu vou falar para vocês. Tiago, finalzinho da Bíblia. Jesus não tinha pecado, era o meu pecado, era o seu pecado, eram os nossos pecados que estavam lá. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Então, mas só que ele venceu a morte, ele venceu, então nós sabemos que é o terceiro dia ele ressuscitou. Então, Tiago 1, 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. O Tiago falou 5 coisas que eu comentei. Primeiro, o que atenta bem, quer dizer, aquele que preste atenção na mensagem, não só na pregação, quando o pastor está lendo a Bíblia, pregando, mas quando ele está lendo a Bíblia, que a Bíblia chama a atenção dele, que ele, numa conversa até informal, um amigo solta um versículo e ele pega aquele versículo. Quer dizer, ele segura aquele versículo. Aquilo é importante, atenta bem. Eu falei que é como um aluno na sala de aula. O aluno na sala de aula, o que acontece? Ele presta atenção. Se ele não presta atenção, ele não vai ter boas notas nas provas. Por quê? Ele está ali, já viu alguém falar viaja na maionese, né? Ele se perde, não, tem que prestar atenção, porque ele vai, na dia, ele diz, não, peguei isso aí, é importante. Mas aqui é só uma recapitulação. E ele diz, para a lei perfeita da liberdade. A nossa lei não é a de Moisés, a nossa lei é perfeita da liberdade em Cristo. Como eu acabei de explicar, ele morreu a nossa morte. Ele se separou do Pai no nosso lugar, ele morreu a nossa morte, acabou. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Veja o que é do diabo que está lhe prendendo, são os maus pensamentos. Aquilo que eu digo sempre, o diabo não leva ninguém para uma ilha de prazer. Se ele está conseguindo prender você com emoções, pensamentos errados, ele vai prender você em outra situação, irmão. Não deis lugar ao diabo. A nossa lei é perfeita, nós temos que atentar bem para essa lei perfeita da liberdade. Pessoa que deixa mágoa entrar no coração, ressentimento, revolta, ódio, meu irmão, você está abrindo a porta para o diabo, você está se prendendo, às vezes até com as suas palavras. A Bíblia diz, enredaste-te com as palavras da tua boca, é Provérbios 6:2. E não são poucas pessoas. Então, atenta para além da perfeita da liberdade. Não deixe, porque se ele prende você nos pensamentos imundos, ele vai prender você com doença depois, vai prender você financeiramente. Então, atenta bem para a lei perfeita da liberdade. E nisso persevera, tem que ser constante. O que é perseverar? Perseverar é ser constante. A pessoa é constante na palavra de Deus, constante na liberdade. É todos os dias. É como Jesus falou, a pessoa te ofendeu, se ele pedir perdão para você, perdoa. Quantas vezes, Senhor? 70 vezes 7. O que é 70 vezes 7? 490. Num dia só, quase que impossível isso. Mas diz que perseverar. Mas a mesma coisa, se 490 vezes o diabo trouxer um pensamento imundo, rejeita. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, preste atenção, tem que perseverar também na santidade. Não é? Mas o diabo é astuto, irmão. Ele vem, entenda bem, ele não aparece de chifre, eu sou o diabo. Eu falei isso que parece que é cômico, mas é verdade. O diabo começa a fazer assim, mas sua mulher morre, aí você começa a pensar numa outra pessoa, mas no seu pensamento não é pecado, porque depois que ela morreu, eu falei, além de adúltero é homicida ainda, está matando os outros ainda. Não, de maneira alguma. De maneira, mas tem que amar o teu próximo, amar a tua mulher, amar o teu marido como a ti mesmo, não pode desejar isso, só um caso. Ou você quer uma coisa da pessoa, né? Talvez o cargo daquela pessoa, então você começa a sonhar com a morte dela, não pode. Tem que perseverar, tem que ser constante na santidade, como também na cura divina. Aí as pessoas não aceitam isso, mas na cura também. Agora com essa praga aí, isso não veio do céu, veio do inferno, entende? Vem lá uma doença, está amaldiçoado, começou a febre, você está amaldiçoado, não vai prosperar no meu corpo. Você é a causa, em nome de Jesus. E persevere, insiste, por favor, faça tudo o que a ciência mandou, entenda bem, se vigie. Nós estamos numa época aí fora de pandemia mesmo, em todo mundo, então vigie. Aqui eu estava esses dias corrigindo as pessoas, o Midinho fez até uma musiquinha, viu? A pessoa tem a mania de tossir fazer isso.
Eu falei, não, ele ensinou que é fazer isso aqui. Você coloca a mão, você talvez seja uma pessoa forte. Para você é como, realmente é um resfriado. Para você é uma gripezinha mesmo, mas para outro não é, irmão. Olha o perigo. Para outro não é. O outro pega e morre. E você contribuiu para a morte. Está amarrado, não vou contribuir para a morte de ninguém. Então vigia. Não é só por você, é pelos outros. É pelos outros. Eu estava falando com um amigo, ele tem maneira de falar para a gente ficar assim, quase que entra dentro da assim. Eu disse, não, irmão, você tem problema de dizer, não tem, então ouve de longe. E até evita, quando falar, quando conversa até do lado. Usar máscara na rua é muito importante. Isso. Lugar que tenha mais pessoas, mercado, tudo. Tem que vir já fazer tudo, tomar os remédios quando o médico mandar, tudo bem. Mas o que eu estou falando, nós temos que perseverar no que a Bíblia diz, que pelas suas feridas fomos sarados, é o que vamos ver hoje. Então temos que perseverar. Qualquer sintoma de doença você repreende em nome de Jesus. Repito, toma o que o médico mandar, tá bom? Também não fica se automedicando não, aquilo que eles mandam. Mas ainda, e não, aí que me chamou a atenção, não sendo ouvinte, esquecido. E às vezes nós somos. Já viu quando você vai fazer uma prova? Eu falei que dá um branco. Pastor, já foi demais. Puxa, eu sabia tudo, mas na hora eu esqueci. Verdade, dá o branco. Mas na vida espiritual não. Porque nós temos o Espírito Santo que nos lembrará de todas as coisas. Então quem tem comunhão com o Espírito Santo não dá branco dele não. Quem tem comunhão com o Espírito Santo, João 14, 26 diz, ele nos lembrará de todas as coisas que já temos ouvido. Quer dizer, tudo aquilo que nós ouvimos da palavra, tudo aquilo que nós recebemos da palavra, tudo aquilo está no nosso coração. Nós temos que fazer isso, perseverar naquela palavra, perseverar naquele entendimento, em nome de Jesus. E terminando, para entrar na nossa matéria de hoje, ele diz assim, mas fazedor da obra. Não esqueça, você pode ser muito de Deus. Se a água está entrando no seu barco e você não repreende a água, o seu barco vai virar, meu irmão. Você tem que ser valente, está amarrado, em nome de Jesus, tem que repreender, tem que fazer a obra. Então, 5 coisas que eu falei durante a semana. Primeiro, então, atentar bem. Segundo, lei perfeita da liberdade. Terceiro, que é importante, depois de tudo isso aí, perseverar. Quarto, não sendo ouvinte esquecido. E quinto, fazedor da obra. Vai funcionar as coisas. Aí vai funcionar.